Olá, meus amigos, nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre a recente alteração promovida na Lei Maria da Penha. Ela foi alterada agora em 2023, praticamente todo ano é alterada, né? Mas nós tivemos uma alteração em 2023 e nesse vídeo nós iremos comentar tudo o que você precisa saber a respeito dessa alteração. Você vai aprender tudo aqui, tá bom? Eu vou jogar aqui na tela o nosso slide, ó. Lei 14.550 de 2023, atualização, alterações na Lei Maria da Penha. Ela alterou ali, acrescentou alguns dispositivos na Lei Maria da Penha, tá? É uma das mais importantes alterações dos últimos anos. Teve alterações na interpretação da Lei Maria da Penha. Importantíssimas. Você precisa dominar isso aqui, porque é potencial de cair em fase objetiva, certamente discursiva e fase oral. Então todo cuidado é pouco, tá? Eu coloco antes aqui o meu Instagram, Felipe Ávila Prof, segue lá, eu sempre estou postando dicas para vocês ali, novidades, então segue o nosso Instagram e o nosso site aqui, felipeavila.com, caso você tenha interesse de adquirir algum dos nossos cursos, tá? Visite o nosso site lá, temos curso de legislação penal, estamos gravando direito penal também, para você ficar 100% atualizado e dominar essas disciplinas. Muito bem, vamos analisar aqui essas alterações. Eu preparei aqui para vocês, ó, primeiramente uma pequena introdução, só para te falar aqui o contexto das alterações e depois a gente vai analisar uma por uma. Ó, a Lei 14.550 entrou em vigor na data da sua publicação, então não houve vacatio legis, tá? 19/4 de 2023. Implementando as seguintes mudanças no texto da Lei Maria da Penha. Acrescentou 3 parágrafos ao artigo 19, né, foram acrescentados parágrafo 4º, 5º e 6º, que está situado esse dispositivo no capítulo das medidas protetivas. E acrescentou o artigo 40A, o qual incidirá na compreensão do conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher apresentado pelo artigo 5º. De que forma nós vamos interpretar esse dispositivo, tá? Importantíssimo também. Além disso, eu coloquei aqui, ó, essa alteração tem um foco certo: garantir a proteção das mulheres, afastando interpretações que restringam o alcance da Lei Maria da Penha por parte de autoridades públicas, delegado, juiz e tudo mais, tá? Então, olha só. A intenção dessas alterações legislativas foi a de esclarecer a interpretação que o legislador quis dar a temas da Lei Maria da Penha, ao conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, ao prazo de duração de medida protetiva, aos requisitos para a concessão de medida protetiva. Então, são alterações que visam dar uma maior clareza a artigos da Lei Maria da Penha. Que muitas vezes, pela falta de clareza do legislador, tá, ocasionava interpretações diversas. E muitas vezes, algumas dessas interpretações restringiam o alcance da Lei Maria da Penha. Tá? Buscando evitar isso, essa multiplicidade de interpretações, né, algumas restringindo o alcance de forma indevida, o legislador promoveu essas inclusões. Então, o objetivo dessas alterações é de trazer maior clareza sobre alguns pontos que antes eram objeto de interpretações diversas, tá? E aqui os professores Alice Bianchini e o professor Tiago Pierobon de Ávila, tem um artigo também sobre essa alteração, eles muito bem colocam que essas alterações caracterizam verdadeira interpretação autêntica ou legislativa, porque é o próprio legislador dando balizas interpretativas. Então, na verdade, é uma verdadeira interpretação autêntica, também chamada de interpretação legislativa, que foi promovido por meio dessas alterações, tá? E a justificativa do projeto de lei aqui deixa nítida essa intenção. Como no seguinte trecho: apresenta-se essa proposta de alteração legislativa com o objetivo de explicitar o espírito da Lei Maria da Penha. Então, para que você veja realmente que a intenção foi esclarecer pontos que já estavam na Lei Maria da Penha, tá? Mas que agora vão ocasionar aqui certezas, né? Você vai ver que julgados do STJ 2022, por exemplo, hoje já não se aplicariam mais diante dessas alterações. A gente vai analisar. Então, assim, em linhas gerais, as alterações buscaram esclarecer 3 pontos. Em resumo, tá? A gente vai explorar cada um deles. A autonomia das medidas protetivas, não estando necessariamente vinculadas mais à existência de qualquer procedimento prévio, elas são autônomas, tá? Não precisa de inquérito policial, de processo criminal instaurado, de processo civil, não precisa nem mesmo do registro do boletim de ocorrência, como a gente vai analisar, tá?
prazo de duração das medidas protetivas, veremos que vai durar enquanto tiver risco à mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e adequada compreensão do conceito de violência doméstica e familiar previsto no artigo 5º. O artigo 5º ele é importantíssimo, né? Ele vai nos trazer ali qual que é o conceito de violência doméstica e familiar para que nós possamos aplicar a Lei Maria da Penha. Quando que podemos aplicar a Lei Maria da Penha? Quando há violência doméstica e familiar contra a mulher. E o que é violência doméstica e familiar contra a mulher? Está no artigo 5º. Tá? O artigo 40A vai trazer ali uma baliza interpretativa de um ponto em específico que causava muita divergência ali no artigo 5º e nós iremos estudar, tá bom? Então, aqui eu te mostrei a introdução, as linhas gerais, para você entendendo melhor, e quando você entende melhor, você grava aqui esses pontos. Agora a gente vai analisar cada uma das alterações, tá? Lembrando, veja, que eu vou colocar aqui embaixo para você um link, esqueci de falar no começo, mas tudo que eu tratar aqui com você está nesse materialzinho de apoio, até um pouco mais, tá? Tudo que eu falar, tá? Tudo que está aqui no slide, tudo que eu falar estará nesse material de apoio, tá? Você pode clicar, tem um link aqui embaixo, você pode clicar na descrição aqui e você vai ter acesso a esse material. E aí fica bacana para que você possa revisar depois, tá bom? Olha só. Primeira alteração, primeira inclusão aqui, né? Artigo 19, parágrafo 4º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária, a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou a apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas, no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial, moral da ofendida ou de seus dependentes, tá? Muito bem. Então nós temos 3 palavras-chave para você entender de forma completa essa alteração. Você pode só decorar, sua prova, né, na maioria dos casos, vai copiar e colar, mas numa fase discursiva, numa fase oral, você vai ter que entender o que eu vou colocar aqui. Primeiro ponto. Está ali que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária. O que é isso? Podem ser concedidas de pronto, por meio de um conhecimento, cognição é sentido de conhecimento, imediato, que é o mesmo sentido de sumária, dos fatos apresentados pela vítima, não exigindo a realização de diligências prévias, instauração de inquérito policial e etc. Tá? Então, olha só. Aqui está falando o seguinte, é possível que o juiz conceda a medida protetiva a partir tão somente do conhecimento, da cognição, do conhecimento imediato ou da cognição sumária, é a mesma coisa, do depoimento da vítima. Então, o juiz, para que ele conceda a medida protetiva, ele não precisa esperar ali, por exemplo, a instauração de um inquérito policial, a realização de algumas diligências pela polícia, não. Tão somente com o depoimento da vítima, claro, desde que ela apresente ali elementos capazes, pelo menos de forma indiciária, de comprovar a situação a que ela está submetida, né? Uma situação de violência ou risco de violência doméstica e familiar, risco à sua integridade física, psicológica, o juiz já pode decretar a medida protetiva. Isso aqui é muito importante, tá? Não é necessário nada além do depoimento da vítima. Claro, se esse depoimento dela, né, a ocorrência ali, por exemplo, que ela registrar, nem precisa registrar a ocorrência, basta um mero depoimento ali, embora na maioria dos casos haja registro de ocorrência, mas a gente vai ver que não é necessário mais. Se a partir dessas informações que a vítima trouxe já é possível constatar a situação a que ela está submetida, é possível a decretação da medida protetiva. Ah, o juiz não vai decretar a medida protetiva porque necessita de diligências complementares? Não, isso não existe mais. Tá? Por meio de uma cognição sumária, conhecimento imediato do depoimento dela, já é possível conceder. Esse é o sentido. Tá? Outro ponto que a gente pode extrair aqui é o depoimento da vítima. Ele é suficiente para embasar a concessão de medida protetiva, não exigindo outras ações como complemento. Por exemplo, prova testemunhal, prova pericial, não precisa. Tá claro aqui, tá? O juiz, tendo conhecimento imediato do depoimento da vítima, ele já pode conceder a medida protetiva. Então o depoimento da vítima ganha uma relevância muito importante nessa situação. Você sabe por que isso é importante? Porque muitas vezes, ou não vou colocar muitas vezes, tá? Algumas vezes acontecia, eu já trabalhei em delegacia de atendimento à mulher, algumas vezes acontecia o seguinte, por falta de baliza interpretativa mesmo.
dada pelo legislador. Tá? A vítima ia lá, relatava uma situação a que ela estava submetida e trazia ali mensagens, fotos das agressões. Estava claro que ela estava submetida a uma situação de violência doméstica e familiar com alto risco à sua vida, por exemplo. Mas muitas vezes a medida protetiva não era concedida de imediato, para a realização de alguma diligência, para ouvir uma outra testemunha, aguardando o exame de corpo de delito, como forma de corroborar esse depoimento da vítima. E quando você não concede de imediato, né, no menor tempo possível a medida protetiva, você o que? Aumenta o risco a que essa mulher está submetida. Então, para evitar exatamente isso, nessas situações em que o juiz entende que há sim uma situação de violência doméstica e familiar, só com o depoimento da vítima o legislador autoriza. Ele pode decretar a medida protetiva de urgência. Não precisa de nada a mais, tá bom? Veja, é o que a professora Alice Bianchini e o professor Tiago Piero Bondiávila denominam de requisito probatório suficiente, ou verossimilhança da palavra da mulher sobre uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Essas nomenclaturas que eles citam lá no artigo deles, eu coloco no nosso material e ao final desse slide também vou colocar o link. Né? Você tem um outro artigo que eu utilizei aqui também, eu vou citar mais à frente, do professor Rogério Sanches e da professora Escarance Fernandes, tá? Também um outro artigo muito bom, e eles trazem essas nomenclaturas. Imagina se isso é cobrado de você numa prova discursiva, numa prova oral. Muito cuidado, tá? Requisito probatório suficiente ou verossimilhança da palavra da mulher sobre uma situação de violência doméstica e familiar. É isso que está no artigo 19, parágrafo 4º. Claro, isso aqui é nomenclatura doutrinária, não está no texto da lei, mas é importante você saber. Mas veja, é importante você entender também que é possível indeferir. É possível que o juiz não conceda a medida protetiva, tá? É possível no caso de avaliação pela autoridade, e a autoridade judiciária, né? Pelo menos em regra, de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral do ofendido ou seus dependentes. Então, se o juiz avaliar que não há qualquer tipo de risco à integridade aqui da mulher, e aqui cita as formas de violência do artigo 7º da Lei Maria da Penha, né? Ele não vai conceder a medida protetiva. A vítima presta o seu depoimento, vamos imaginar essa situação. Ela cita ali que está exposta a uma situação de risco e requer uma medida protetiva. Só que os elementos que ela traz ali, por exemplo, nesse depoimento, eles, na verdade, contradizem o que ela está falando. Mostram que, na verdade, não há qualquer situação de risco. Nesse caso, o juiz não vai conceder a medida protetiva. Ele não é obrigado, tá? É só se o depoimento tiver um mínimo ali de indicativo que ela está sob uma situação de risco. Beleza, tranquilo, e aí a gente fecha. Você vê que é uma baliza interpretativa essa aqui, que foi colocada pelo legislador, assim como as outras inclusões também. Fique ligado, porque esse dispositivo não alterou a competência para o deferimento da medida protetiva. A quem cabe conceder a medida protetiva? Via de regra é o juiz, e continua sendo, tá? Nem mudou nada a respeito desse ponto. Claro que você tem aqui aquelas hipóteses excepcionais do artigo 12c, inciso 2 e 3, que o delegado ou o policial poderá conceder o afastamento imediato do agressor do lar, mas desde que preenchidos os requisitos lá do artigo 12c. Via de regra, será o juiz competente por conceder a medida protetiva, tá? E esse dispositivo não altera esse entendimento. Muito bem, essa é a primeira inclusão. Vamos para a segunda, artigo 19, parágrafo 5º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou do registro do boletim de ocorrência. Importantíssimo isso aqui, tá? Então, olha só. A concessão da medida protetiva, ela independe, ou seja, ela não depende, né, da tipificação penal da violência. Tá? Ou seja, não é necessário que a violência praticada contra a mulher se subsuma, ou seja, se adeque a algum tipo penal, do Código Penal, né, de qualquer lei penal especial, não. Veja só, quando a gente estuda o artigo 7º da Lei Maria da Penha, ali nós temos as formas de violência. Você tem 5 ali, né? Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
E esse é um rol exemplificativo. A gente aprende isso na aula da Lei Maria da Penha. É possível, né, no caso concreto, se existir uma outra forma de violência que não está listado no artigo 7º, é possível incidir a Lei Maria da Penha, porque esse é um rol exemplificativo, são exemplos. É um rol bem completo, mas são exemplos ali de formas de violência. Então, você tem que ficar ligado, por quê? Porque é possível que uma mulher esteja submetida a uma forma de violência, isso esteja constatado, só que essa violência que ela está submetida não caracteriza nenhum delito. Por quê? Porque não se encaixa na conduta criminosa. Nós temos o princípio da legalidade. Para que seja considerado crime, contravenção penal, né, infração penal, tem que preencher ali os requisitos da conduta criminosa. Tem que haver essa análise, né, essa adequação típica da conduta praticada, da violência praticada, com o que está previsto ali na conduta criminosa. Mas é possível que haja uma forma de violência praticada contra a mulher que não foi previsto em nenhum crime e nenhuma contravenção penal. É possível, é raro, né? É raro, mas teoricamente é possível. Então, é possível conceder uma medida protetiva se estiver caracterizada uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma do artigo 5º da lei, que a gente vai ver mais à frente. Mesmo que essa forma de violência não corresponda a nenhum crime, a nenhuma contravenção penal, a nenhuma infração penal. Tá? Ou seja, independe da tipificação penal da violência. Né? O requisito é que seja uma forma de violência constatada ali. E eu coloquei para você, como esclarece Alice Bianchini e Tiago Pierobon de Ávila, o artigo 7º da Lei Maria da Penha, a definir expressamente as modalidades de violência abrangidas pela lei, né, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, devendo-se observar que a lei usa a expressão dentre outras, né, é um rol exemplificativo, não criou crimes, mas exemplificou atos jurídicos ilícitos, sendo possível que alguma das formas de violência ali indicadas não tenha perfeita correspondência com tipos penais, mas mesmo assim seja necessário uma medida protetiva para coibir essa forma de violência. Por isso que o legislador traz, independe da tipificação penal da violência. Interessantíssimo isso aqui, tá? Sendo explicado nos mínimos detalhes para você. Também as medidas protetivas de urgência, elas serão concedidas independentemente, ou seja, elas independem do ajuizamento de ação penal ou civil, tá? Entendimento pela autonomia das medidas protetivas. Não são instrumentais ao processo. Isso aqui é importantíssimo. Aqui nós temos a consagração pela lei do caráter autônomo das medidas protetivas de urgência. Ou seja, o entendimento é o seguinte: medida protetiva de urgência serve para resguardar pessoas, para resguardar a integridade física, psicológica da mulher, vítima de violência doméstica e familiar. Medida protetiva não serve para resguardar o resultado útil de um processo penal, de um processo civil. Não. Não. Tá? Elas não são instrumentais ao processo. Medida instrumental ao processo é aquela medida que ela é decretada para assegurar o bom andamento do processo penal, do processo civil. Não. Não é essa a natureza jurídica, segundo o artigo 19, parágrafo 5º, de medida protetiva de urgência. Porque medida protetiva de urgência, ela é autônoma em relação ao processo, seja civil, seja criminal. Porque ela visa resguardar pessoas, ela se vincula à vítima, e não ao processo. Por isso que ela pode ser concedida independentemente de ajuizamento de ação penal ou civil, de instauração de processo penal ou civil. Não precisa de inquérito policial, como a gente vai ver, não precisa nem mesmo do registro do boletim de ocorrência, porque ela é autônoma. Ela não se vincula à tipificação penal. Ela não se vincula à existência de um processo civil. Qual que é o requisito para que haja uma medida protetiva? Que haja uma situação de violência doméstica e familiar e seja necessária para resguardar ali a integridade física, psicológica da vítima. Ela se liga à pessoa, à vítima. Isso está claro a partir de agora. Tá? E por que isso é importante? Eu insisto no ensinamento exaustivo desse ponto. Porque você tem uma forte corrente na doutrina, que a jurisprudência já adotou várias vezes, de que a natureza jurídica de uma medida protetiva, ou pelo menos de parte das medidas protetivas, seria ali de medida cautelar penal. Medida cautelar penal seria aquela
que visa resguardar o resultado útil do processo penal. Não é mais assim, tá? Não é mais assim, porque o legislador optou pela autonomia da medida protetiva de urgência. Então, por exemplo, nós tivemos um julgado recente do STJ que entendeu, só que antes, né, dessas alterações aqui, dessas inclusões, que entendeu da seguinte forma: foi decretada uma medida protetiva ao longo de uma investigação criminal. Só que no curso do inquérito policial não houve indiciamento. E o inquérito foi relatado ao juiz sem indiciamento. O que o STJ decidiu? Olha, como a medida protetiva foi decretada no curso da investigação ali, e houve a situação ali onde o inquérito policial foi relatado sem indiciamento, a ausência de indiciamento vai ocasionar o quê? A revogação da medida protetiva. Porque ali o entendimento era que a medida protetiva visava resguardar o resultado útil ali do processo. Era uma medida cautelar, nesse caso, de cunho penal. Não é mais assim. Por essa alteração do 19, parágrafo 5º, o fato do sujeito não ter sido indiciado, essa motivação não pode ocasionar a revogação da medida protetiva. O que poderia ocasionar a revogação da medida protetiva é se não houvesse mais uma situação de risco à vítima. Aí poderia ser revogado. Mas o fato do inquérito policial ter sido relatado sem indiciamento não pode mais, segundo esse 19, parágrafo 5º, e esse você tem que levar para a prova, né, ocasionar ali a revogação da medida protetiva. Tá? O que pode ocasionar a revogação da medida protetiva é a ausência de risco, como a gente vai ver, a vítima. Porque a medida protetiva se liga à vítima e não ao processo. Bom, alguns doutrinadores vão ensinar, olha, né, há uma autonomia agora da medida protetiva. Ela pode ser encarada como uma medida cautelar cível por exclusão, jamais penal, medida cautelar cível, mas uma medida cautelar cível sui generis. Eu acho que isso é uma discussão ainda que vai levar algum tempo para ser cobrado em prova. O que eu considero muito importante para a sua prova é esse caráter de autonomia da medida protetiva de urgência, não se vinculando a um processo. Ela não depende de processo, seja civil, seja penal. Ela é autônoma e ela se vincula à pessoa, à vítima. Tá bom? Isso aqui é importantíssimo também. Beleza. Existência de inquérito policial ou registro de boletim de ocorrência. Não precisa. Tá? Então, olha só. Não precisa de ação penal e ação civil e não precisa também de instauração de inquérito. E olha que interessante, não precisa nem mesmo do registro do boletim de ocorrência. Não. Então, muitas vezes, isso já aconteceu comigo na prática, a vítima vai lá na delegacia de polícia e ela quer uma orientação. Imagine que ela sofreu ali algum crime de ação penal pública condicionada à representação, tá? Que depende, então, como crime de ameaça, né? Que depende, então, de representação dela para o início das investigações. Ela vai lá na delegacia, ela procura uma orientação, mas ela não quer registrar boletim de ocorrência. Ela não quer ali, nessa situação, ser ouvida em juízo, né? Ser ouvida ali na delegacia. Ela não quer passar por todas essas fases da persecução penal. Não, ela não quer. Imagine só que ela está ali fugindo do agressor, ela vai para outra cidade, ela não quer registrar ocorrência. Então é uma opção dela em ação penal pública condicionada à representação. Né? Só que ela quer uma medida protetiva para resguardá-la. Veja, atualmente, antes nós nem tínhamos dispositivo que falava sobre isso. Atualmente é expresso aqui que é possível sim conceder uma medida protetiva para ela, mesmo que não haja o registro do boletim de ocorrência. Ela pode não querer o registro do boletim de ocorrência, tá? Mas ela pode querer, ou seja, ela quer sim a concessão de uma medida protetiva. Então ela pode requerer na delegacia, por exemplo, mesmo sem registrar boletim de ocorrência, requerer ao juiz a concessão ali de uma medida protetiva para fazer cessar a situação a que ela está exposta. E eu trago um exemplo aqui para você. Assim, na situação de a mulher comparecer à delegacia de polícia, em razão de um crime de ameaça cometido pelo seu marido, né? É um crime de ação penal pública condicionada à representação, e apresentando vários elementos que comprovem a ocorrência de violência, requerer medida protetiva, porém, não manifestar o seu interesse no início da persecução penal, se negando a oferecer representação necessária ao delito, deverá ser apreciado o seu pedido quanto às protetivas, em caso de risco concedido mesmo, tá? Porque é possível a concessão de medida protetiva mesmo que não haja ali
o registro do boletim de ocorrência, tá? Importantíssimo isso também, porque a preocupação aqui com a medida protetiva não é assegurar o início de uma investigação, é garantir a proteção de quem? Da vítima. Então veja a baliza interpretativa, importantíssima na minha opinião, que o legislador vem estabelecer com essas alterações, tá? Eu, particularmente, muitas vezes sou crítico do legislador, porque algumas vezes ele realiza alterações ruins. Pacote anticrime, lá no porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, esqueceu de acessório munição de uso proibido. Foi uma técnica legislativa péssima, por exemplo. Então, quando tem que ser criticado, a gente critica. Mas, veja, quando a gente analisa, e quem analisa as alterações da Lei Maria da Penha, que são promovidas ao longo dos anos, e eu sei disso porque eu estava na prática, eu atuava no atendimento da mulher em situação de violência doméstica e familiar lá na PCDF, são alterações muito boas. São alterações que visam o caso concreto, que ajudam sim a cessar a violência doméstica e familiar contra a mulher, como essas aqui que foram acrescentadas. Tá bom? Aqui, a Lei Maria da Penha, o legislador sempre vai muito bem. Artigo 16, parágrafo 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou dos seus dependentes. Então, embora o legislador ele não tenha aqui elencado um prazo para vigorar a medida protetiva, e realmente é complicado ele estabelecer um prazo, 6 meses, 3 meses, porque depende da situação, o que ele trouxe como parâmetro interpretativo? Olha, uma medida ela vai vigorar como ela se liga à pessoa da vítima enquanto persistir o risco à integridade da vítima, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Há risco, a medida protetiva ainda vai vigorar. Quem que vai avaliar isso? O juiz. Ele vai avaliar analisando o caso concreto. Tá? O STJ, ele tem o entendimento de que não é possível a eternização da medida, né? Durar ali para sempre uma medida protetiva contra o agressor, devendo a sua duração ser sopesada à luz dos princípios da proporcionalidade e adequação. Isso está correto, isso não é uma... Com essa alteração legislativa não tem que ser mudado esse entendimento. Mas há uma complementação disso. Realmente não pode durar para sempre, realmente tem que aplicar a proporcionalidade e adequação, isso está correto, mas aí o artigo 19, parágrafo 6º, esclarece melhor essa situação. Deve persistir enquanto houver risco à integridade ali da vítima ou dos seus dependentes. Tá? Tudo isso, a avaliação se há risco ou não, vai ser sopesado à luz da proporcionalidade e adequação. Não vai ser algo eterno realmente. Então, dá para realizar uma junção do entendimento do STJ com essa disposição do artigo 16, parágrafo 2º. Por isso que eu coloquei a conclusão. Não há previsão de prazo certo. A lei não traz um prazo certo, até porque depende do caso concreto. Sendo assim, a duração da medida protetiva estará vinculada à persistência da situação de risco. Enquanto persistir a bendita da situação de risco à mulher, deve persistir a medida protetiva. Ela não deve ser revogada. Esse é o parâmetro interpretativo estabelecido pela lei. Isso é importantíssimo também, tá? Vários doutrinadores já defendiam isso, mas hoje você tem o quê? Você tem isso positivado na lei. Muito bem, excelente, é isso que você precisa saber. Beleza. Vamos agora para a última inclusão, importantíssima também, que foi a inclusão do artigo 40A. Aqui nós temos o seguinte: essa lei será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º, independentemente da causa, da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Tá? Então veja, isso aqui é um importante parâmetro interpretativo do conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher. O que é violência doméstica e familiar contra a mulher? Que vai atrair, nesse caso, a incidência da Lei Maria da Penha. Isso está no artigo 5º. Tá? O artigo 5º traz, para os efeitos da lei, né, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação, omissão ou qualquer conduta baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano patrimonial ou moral. Desde que cometido aqui, né, no âmbito da unidade doméstica, aí vai explicar aqui unidade doméstica, no âmbito da família, em qualquer relação íntima de afeto. Ou seja, tem que ser uma forma de violência baseada no gênero ali, que ocorra em algum desses 3 lugares.
ou na unidade doméstica, ou na família, ou em qualquer relação íntima de afeto, né? Marido, ex-marido, namorado, ex-namorado. Muito bem. A gente não vai esgotar esse tema aqui de violência doméstica e familiar contra a mulher, que isso a gente fala no nosso módulo. É um tema extenso, a gente gasta um bloco nisso aqui. Muito bem, a gente vai focar na alteração. Veja, esse artigo 40A, ele vem trazer um parâmetro interpretativo para um ponto muito controverso, que agora acabou a controvérsia, tá? Mas que era muito controverso no artigo 5º, que é essa parte aqui, ó. Ação ou omissão baseada no gênero. Veja, isso aqui causava muita divergência. Ainda uma outra divergência, mas enfim, você tinha muita divergência em relação a esse ponto. Você tinha o seguinte, a divergência girava em torno exatamente desse baseada no gênero, tá? Para a parte da doutrina, sendo resumido aqui para você, se o agressor praticasse alguma das formas de violência aqui elencadas contra a mulher, no âmbito da unidade doméstica ou família ou relação íntima de afeto, presumia que era uma ação ou omissão baseada no gênero. Isso era presumido. Outra parcela da doutrina entendia que não bastava para a incidência da Lei Maria da Penha, para a configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher, que o sujeito praticasse uma forma de violência no âmbito da unidade doméstica, família ou relação íntima de afeto. Além disso, deveria se comprovar no caso concreto que essa conduta por ele praticada foi baseada no gênero. O que significa dizer isso? Ou seja, que ele praticou a conduta em razão do sexo feminino da vítima. Pelo fato dela ser mulher. Isso teria que estar comprovado no caso concreto. Porque se isso não tivesse comprovado no caso concreto, mesmo que fosse uma forma de violência praticada na unidade doméstica ou família ou relação íntima de afeto, não atrairia a incidência da Lei Maria da Penha. Só que o problema é que é difícil você comprovar isso. É difícil você comprovar que a intenção dele, ao praticar a conduta, foi ali uma intenção baseada no gênero. Foi porque a mulher era mulher, porque ostentava o sexo feminino. Você tem que entrar na mente dele para saber isso. Em resumo, né, sendo bem objetivo aqui, era praticamente isso. É difícil comprovar isso no caso concreto. Tá? Então gerava alguns problemas, principalmente nesse entendimento da segunda corrente. O que o artigo 40A ele soluciona aqui? Ó? A partir do momento que o artigo 40A ele diz essa lei será aplicada a todas as situações do artigo 5º, independentemente, ou seja, eu não preciso saber qual é a causa, qual é a motivação dos atos de violência e a condição, seja do ofensor ou da ofendida, ele está trazendo o quê? Ele está trazendo que essa ação ou omissão baseada no gênero, ela é presumida. Ou seja, se o sujeito pratica qualquer uma dessas formas de violência na unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto, eu já presumo que essa conduta é baseada no gênero. É presumido pela lei, tá? É isso que o artigo 40A nos traz, porque ele traz que a gente não precisa investigar a causa, a motivação desses atos de violência, independentemente disso, da condição da vítima ou do ofensor, tá? Se ocasionar qualquer das situações ali do artigo 5º, se tiver uma forma de violência em qualquer um desses âmbitos, nós presumimos que é uma conduta baseada no gênero. Tá? Então ele traz uma presunção aqui de que sempre será, nesse caso, pelo menos em regra, baseado no gênero. É isso que a letra da lei traz. Tá? E eu coloco aqui para você. Ou seja, se a violência contra a mulher for cometida em algum dos âmbitos listados no artigo 5º, unidade doméstica, família, relação íntima de afeto, estaremos diante de violência doméstica e familiar contra a mulher, apta a atrair a incidência da Lei Maria da Penha. Não há necessidade de provar a motivação de violência, causa e qualquer outro aspecto relacionado. Como bem apontam o professor Rogério Sanches e a professora Valéria Escarance Fernandes, com o advento do artigo 40A, inserido pela lei que a gente está analisando, o que determinará a aplicação da Lei Maria da Penha é um fator objetivo. O contexto afetivo, relação íntima de afeto, doméstico, unidade doméstica e familiar. São aqueles três âmbitos ali. Presumindo, nesses ambientes, a violência de gênero. Há uma presunção que, se praticado contra a mulher em algum desses três âmbitos, é baseada no gênero, tá? Preconceito, menosprezo ou discriminação quanto ao gênero feminino. É isso que o artigo 40A
nos traz. Basicamente é isso. Isso é o mais importante de você visualizar. Mas eu quero trazer 2 aprofundamentos em relação a esse dispositivo. Tá? 2 aprofundamentos. São aprofundamentos que eles vão ser trabalhados pela doutrina de jurisprudência ao longo dos meses agora. E que pode ser questionado para você numa prova discursiva ou numa fase oral. Uma fase objetiva, pouquíssimo provável, pelo menos por enquanto, que esses aprofundamentos sejam cobrados. Mas eu já trago para você, porque essa é uma atualização bastante completa e uma reflexão muito boa para concurso difícil aqui. Aprofundamento 1. Com o 9, o artigo 40A, temos que a vulnerabilidade da mulher frente ao agressor é totalmente presumida pela lei, caso a violência seja cometida nos moldes do artigo 5º, qualquer que seja o agressor, homem ou mulher. Então, olha só, nós já tínhamos o entendimento de que quando o agressor é homem e a vítima é mulher, nos casos da Lei Maria da Penha, ela é o quê? Presumidamente vulnerável. A lei já presume que ela é vulnerável. Você não precisa constatar no caso concreto. Eu até dou exemplo na aula. Imagine que você tem a Cyborg. Sabe a Cyborg lá do MMA? Forte. Já foi campeã do MMA. Imagine que ela é casada com um contador de 1,50 m. Né? Um contador aí que fez ciências contábeis. Né? Óculosinho, magrinho e tal. Isso é um exemplo hipotético. Tá? Eu não sei nem se ela é casada. Muito bem. E aí, em determinado dia, ela aparece machucada lá na delegacia de polícia e quer registrar uma ocorrência porque o seu marido ali a agrediu. Exemplo hipotético, tá? Só que aí, né, ao longo da persecução penal, o marido argumenta, olha, a Cyborg é campeã do MMA, é o dobro da minha altura, da minha força. Como que há violência doméstica e familiar nessa situação? Se ela não é vulnerável fisicamente em relação a mim, não é possível atrair a incidência da Lei Maria da Penha. Essa argumentação dele será aceita? Não. Porque a lei presume que a mulher é vulnerável em relação ao homem. Você não precisa constatar isso no caso concreto. Já é uma presunção de vulnerabilidade realizada pela lei. Tá? Isso já é entendimento do STJ, por conta de todo o histórico da mulher em relação ao homem, que sempre foi de dominação. A lei presume que ela é o quê? Que ela é vulnerável em relação ao homem. Tá? Existia uma discussão, e essa alteração que a gente viu reforça isso também. Mas existia uma discussão quando o agressor fosse mulher. Alguns doutrinadores argumentavam, olha, quando o agressor é mulher, tá? E a vítima também é mulher, isso é possível na Lei Maria da Penha, veja, essa vulnerabilidade não pode ser presumida. Para incidir a Lei Maria da Penha vai ter que comprovar no caso concreto que é vulnerável. Na nossa visão, por essa redação do artigo 40A, nessa situação onde o agressor é mulher e a vítima é mulher, também há uma presunção de vulnerabilidade. Então, seja o agressor homem ou mulher, vai se presumir ali que a vítima mulher sempre é vulnerável. Então, por quê? Porque o artigo 40A fala, ó, independentemente, ou seja, não precisa investigar a causa, a motivação dos atos de violência e a condição, seja do ofensor, seja da ofendida. Então, nesse caso, ele está falando o quê? Presumidamente aqui, a mulher também deve ser considerada vulnerável, seja o agressor homem, seja o agressor mulher. Tá? Essa é uma visão doutrinária. E é um aprofundamento, não está explícito ali no texto, por isso que eu coloquei como um aprofundamento. A doutrina ainda vai discutir esse ponto ali, mas vários defendem esse ponto aqui que eu trouxe para você. Tá? E o aprofundamento 2 é um ensinamento que o professor Rogério Sanches e a professora Valéria Escarance Fernandes, eles trazem, tá? É um entendimento deles, mas eu acho muito bom esse entendimento, essa ponderação que eles fazem. Mas não é algo que está explícito no texto, é algo que ainda vai ser debatido e pode ser cobrado essa posição particular aí em algum momento do seu concurso, tá? Eles vão entender que essa presunção de violência do artigo 40A, tá? Baseada no gênero, né? Ou seja, eu presumo que se praticada em algum daqueles âmbitos, a violência ela é sim baseada no gênero, é uma presunção apenas relativa, também chamada iuris tantum, né? Iuris tantum é a mesma coisa que relativa, só que em latim, né? E não absoluta, não é uma presunção absoluta. Qual que é a grande consequência de você considerar que essa presunção ela é relativa? É que ela admite prova em contrário. Então, a princípio, nós vamos considerar que a conduta praticada contra a mulher em algum daqueles 3 âmbitos, ela é baseada no gênero.
Só que essa presunção, ela admite prova em contrário. E esse ônus cabe aí ao agressor. Ele que vai ter que comprovar que não era praticada ali, não era baseada no gênero. E eu cito 2 exemplos, e você vai entender isso, tá? Que os professores muito bem observam no artigo deles. Primeiro exemplo, imagine só que você tem um traficante que guarda drogas na sua residência, ele ameaça toda a sua família para que eles não o denunciem à polícia. Ele ameaça o pai, os irmãos e ameaça a mãe. Veja, aqui nós temos uma forma de violência, uma ameaça, praticado aonde? Praticado no âmbito da família, e praticado também, dentre outros, contra a mulher, contra a mãe dele. Preenche o artigo 5º. É uma violência ali, né? Praticado contra a mulher no âmbito da família. Então, a princípio, nós vamos aplicar o quê? A Lei Maria da Penha. Porque eu presumo que é uma violência baseada no gênero. Mas eu te pergunto, nessa situação, houve motivação de gênero? Não. Ele ameaçou todo mundo ali. Ele não ameaçou a mãe porque ela é do sexo feminino. Não. Ele ameaçou o pai, ameaçou os irmãos. O objetivo dele é não ser denunciado à polícia. Então essa ação vai ter que correr em relação à mãe no juizado de violência doméstica familiar contra a mulher? Nos parece que não. Tem que correr na vara criminal. Porque não tem motivação de gênero. Tá? Mas isso vai ter que ser constatado no caso concreto. Porque para você desconstituir uma presunção relativa, você vai ter que provar. Tá? Ela vai admitir prova em contrário, mas se não conseguir provar, vai se presumir que é uma violência baseada no gênero. Cito a segunda situação. Imagine que você tem ali um líder de uma organização criminosa que é especialista em lavagem de dinheiro, por exemplo. E aí o que ele faz? Esse líder, ele usa o nome da empregada dele, sem que ela saiba, para poder operar ali crimes relacionados à lavagem de dinheiro. E usa o nome da empregada. Veja, você tem uma forma de violência praticada contra a mulher aqui, no âmbito da unidade doméstica, que o exemplo da empregada é o exemplo da unidade doméstica. Tá? Só que nessa situação, a motivação ali baseada no gênero? Não. Não é porque ela é mulher. Podia ser homem também. O que ele quer ali é ocultar bens, direitos ou valores utilizando o nome da sua empregada. Então, nesse caso, essa ação vai correr no juizado de violência doméstica e familiar? Não, tem que correr na vara criminal respectiva. Porque não é baseada no gênero. Então, esses exemplos que os professores trazem é para te mostrar que, veja, não é sempre, todos os casos que houver uma violência praticada contra a mulher na família, unidade doméstica ou relação íntima de afeto, que vai ser baseada no gênero. A maioria dos casos será. Mas foi muito bem ao legislador ao trazer essa presunção, porque é difícil constatar no caso concreto. É uma presunção. Se foi praticado nesses 3 âmbitos, eu já vou presumir que é baseada no gênero. Só que eu não posso fechar essa porta interpretativa. É isso que os professores defendem. Eu tenho que entender que é uma presunção relativa. Realmente vai ser baseado no gênero, a não ser que se possa provar que não foi baseado no gênero. Admite prova em contrário. E aí você evita o quê? Distorções. Você evita injustiças em relação à aplicação da lei. E na minha visão, e na visão deles também, esse é o ensinamento deles, tá? Eu só estou repetindo, é uma posição muito equilibrada. Mas veja, é um aprofundamento, isso não está escrito expressamente na lei. Mas certamente isso será discutido também, tá bom? Então, citando esses 2 aprofundamentos, eu termino aqui a aula e eu cito para vocês os textos de referência. Isso está no material, né? Tá o link ali da professora Valéria Scaranz Fernandes, Rogério Sanches Cunha e professora Alice Bianchini e Thiago Pierobon de Ávila, tá? Eu cito esses 2 artigos porque de todos os pontos que eu pesquisei e tal, foram os artigos que eu me baseei para construir essa atualização aqui para vocês. Eles escrevem muito bem a respeito desses pontos, tá? Então eu recomendo também ali, que basicamente eu trouxe os principais pontos desses artigos aqui, e é uma atualização bem completa em relação a esse ponto, tá bom? Repetindo aqui minha rede social, Felipe Ávila Prof, segue lá no nosso Instagram, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal aí, dá uma força, e se você quer adquirir algum dos nossos cursos, vai lá no nosso site, felipeavila.com. Fechou? Grande abraço e até a próxima. Valeu!